O último tópico na avaliação da flexão simples em vigas de concreto armado, principalmente verificando aí os estados limites de serviço, é a consideração das deformações dependentes do tempo. Vamos ver aqui alguns conceitos básicos dessas deformações e principalmente tentar introduzir uma maneira de se calcular o seu efeito na flexão simples. Sabemos já que o concreto sujeito a cargas de longa duração, ele sofre os efeitos da fluência, que também é chamado de deformação lenta. Portanto, é um efeito dependente do carregamento e dependente também da idade de aplicação desse carregamento e da duração desse carregamento. Um outro fenômeno importante é o fenômeno da retração, que é uma diminuição ou aumento de volume, dependendo das situações, em que você pode ter uma deformação ao longo do tempo que é independente de carga, mas que também pode causar efeitos nos deslocamentos da peça, principalmente se você não tiver a liberdade para o deslocamento. Se você tiver alguma restrição de deslocamento, a retração pode causar fissuração. Esses dois fenômenos são fenômenos que se desenvolvem ao longo do tempo e que têm uma influência muito grande na deformação final da peça. Todos os cálculos que nós fizemos anteriormente são cálculos de curta duração, ou seja, são flechas imediatas. Se nós não levarmos em consideração os efeitos da fluência e possivelmente da retração, que podem aumentar as flechas das vigas em algumas ordens de grandeza ao longo do tempo, pode-se ter um erro aí considerável no cálculo final dos estados limites de serviço. A flecha, portanto, ela deve ser calculada numa idade onde os efeitos das cargas de longa duração se façam presentes, se façam em sua totalidade. Isso aí é difícil de estimar, mas considera-se normalmente que após alguns meses ou anos, esses deslocamentos já convergiram para os seus valores finais. Podemos considerar então a deformação total de um ponto do concreto, ou seja, a deformação devido a todos os efeitos combinados, e aí supondo também o regime elástico para o concreto, isso é muito comum quando se analisa a questão da fluência, que a deformação total ela é dada por uma parcela elástica causada imediatamente pelo carregamento e mais duas parcelas que se desenvolvem ao longo do tempo. A parcela devida à fluência e a parcela devida à retração do concreto. Considera-se usualmente que essas parcelas elas podem ser calculadas independentemente, mas rigorosamente falando, todas elas se influenciam. Mas os nossos modelos simplificados consideram que cada uma dessas parcelas pode ser calculada de forma separada. Nós mostramos agora uma figura que representa uma tensão inicial aplicada numa idade do concreto igual a T0, um tempo T0, e mantida constante ao longo aí de um determinado tempo. Se nós analisarmos a deformação desse ponto da estrutura, devido a esse histórico de tensões, a gente pode ver três parcelas, as três parcelas que estão mencionadas aí na equação. A parcela da retração, que já se inicia no instante que você coloca o concreto para endurecer, no instante de fabricação do concreto, a retração já se inicia. Na idade T0, o concreto já tem uma certa resistência, ele é aplicada a tensão sigma C de T0, e você tem inicialmente uma deformação elástica, que está chamada aí na figura de εCE. Essa parcela é instantânea e permanece ao longo do tempo, desde que você não retire a carga. A característica dessa parcela é que ela é plenamente recuperável. Se você tirar o carregamento, essa parcela elástica ela é inteiramente recuperada. E finalmente a parcela εCC
é a deformação devido à fluência. Os valores não estão em escala aí, mas ao longo do tempo, essa parcela YCC ela vai crescendo. Quanto mais cedo você carregar o concreto, quanto mais jovem for o concreto na hora do carregamento, ou seja, nesse instante T0, maior é o valor da deformação por fluência. Um modelo muito usado para o cálculo da deformação por fluência é esse modelo linear, em que se considera que a deformação ao longo do tempo devido à fluência, causada por uma carga constante, uma tensão mantida constante e aplicada no instante T0, é proporcional à deformação imediata. Ou seja, a deformação por fluência ao longo do tempo é igual a um coeficiente de fluência φ multiplicado pela deformação imediata, que usualmente se considera elástica. Esse valor φ é uma função que depende do tempo e do tempo de aplicação da carga, e chamado coeficiente de fluência, obtido através de valores experimentais, e várias normas possuem expressões para o cálculo desse coeficiente de fluência. Se a gente considerar que a deformação imediata foi elástica, então ela é igual a tensão imediata dividido pelo módulo de elasticidade do concreto naquela idade T0. Lembrando que o módulo de elasticidade é uma grandeza que vai variando com o tempo, ele vai crescendo com o tempo. Nos dois gráficos da direita, a gente tem a representação da deformação apenas devido à deformação elástica inicial e à fluência. Se nós somarmos as duas parcelas, nós vamos ter a parcela elástica mais a parcela devido à fluência. A gente acha que a deformação total no instante t vai ser 1 mais o coeficiente de fluência vezes a tensão aplicada, a tensão mantida constante, dividido pelo módulo de elasticidade no tempo inicial, mais a deformação por retração. Manipulando essa equação, nós podemos jogar o valor de 1 mais φ para baixo do valor de EC, para baixo do valor do módulo de elasticidade T0, e simplificar um pouco a expressão, calculando a deformação total como sendo a tensão inicial dividido pelo módulo efetivo. O módulo efetivo é o EC dividido por 1 mais φ, mais a parcela de retração. Então, é uma maneira simplificada de você calcular a deformação por fluência, é você alterar o módulo de elasticidade do concreto usado no cálculo dessa deformação. Isso aí só vale para um valor de carga aplicado na idade T0 e mantido constante ao longo do tempo. Nos casos mais gerais, não é isso que ocorre. Você tem carregamentos variando em intensidade ao longo do tempo e havendo eventualmente também o próprio descarregamento. Portanto, no problema geral, você tem necessidade de calcular as deformações de fluência para um histórico de carregamento ao longo do tempo, um histórico de tensão ao longo do tempo, mais complicado do que aquela tensão inicialmente aplicada e mantida constante. Para que se possa fazer isso, uma hipótese usualmente adotada é a hipótese da superposição, que consiste em você considerar que as parcelas de deformação por fluência devido a carregamentos aplicados em idades distintas e mantidos constantes podem ser somados. Ou seja, se eu aplico uma carga, uma tensão no instante T0 e mantenho constante, ela vai provocar uma certa deformação por fluência que vai aumentando com o tempo. Se eu aplicar uma tensão σ1 num tempo T1, ela também vai provocar uma deformação por fluência a partir do instante T1. O que essa superposição me diz é que eu posso somar a influência dessas duas cargas diretamente, e isso me leva a uma estratégia bem
interessante para calcular a fluência, a deformação total por fluência num carregamento qualquer. Que estratégia é essa? É o seguinte, você imagina uma tensão instantânea aplicada no instante t0, que cresce de uma quantidade delta sigma até um valor final de forma gradual. A gente pode subdividir esse histórico de tensões em incrementos de tensão e levando no limite, quando esses incrementos de tensão se tornam infinitesimais, a gente tem a soma de todos esses incrementos. O que aparece é essa integral aí, para calcular a deformação por fluência ao longo do tempo. Portanto, a deformação total vai ser aquela parcela dividido a tensão instantânea que é aplicada no tempo t0, e aí já inclui a fluência dessa parcela, o primeiro termo da equação, somada a uma integral de zero até o acréscimo total de tensão no instante final, onde essa carga para de atuar. Em cada passo desses, cada incremento de sigma c, a gente vai usar a mesma expressão da fluência linear. Então, somando os vários acréscimos, eu chego a essa integral que permite você calcular de maneira aproximada, porque é um procedimento numérico, você vai ter que usualmente fazer uma integração numérica dessa parcela da integral. Então, permite que se calcule para um histórico qualquer de carregamento não, né, de tensão, na verdade. Não é diretamente o carregamento, é a tensão que entra aí nessa equação. Permite que a gente calcule para um histórico de tensão qualquer o valor da deformação final por fluência. É como se a gente subdividisse os incrementos de tensão em valores pequenos e somasse todos esses valores ao longo do tempo. Essa equação, a partir da integral, usualmente é muito trabalhosa de você aplicar, principalmente em problemas onde você quer fazer um dimensionamento rápido, fazer uma verificação rápida. E o rigor necessário, né, para esse tipo de operação, nem sempre vale a pena você trabalhar com essas expressões mais precisas, porque a informação sobre a fluência ela é muito pouca ainda, né? Existem poucos ensaios, você precisa de muitos parâmetros para poder fazer uma previsão razoável. Então, para se evitar essa integração, a gente pode usar aí o chamado coeficiente de idade. Esse coeficiente de idade aqui, de tt0, é uma função semelhante à função φ, né? Depende de dois parâmetros, do tempo de aplicação, da idade de aplicação da carga e do tempo onde você quer calcular a deformação. Ele permite que você aproxime aquela integral, certo? A integral é o acréscimo de deformação devido ao acréscimo de tensão delta sigma c. Se você considerar que esse delta sigma c é instantâneo, você pode usar a teoria linear e vai ficar simplesmente 1 mais φ multiplicado pelo sigma c sobre EC mais delta sigma c sobre EC. Fica a tensão total multiplicado por 1 mais φ. Só que ao aplicar instantaneamente, evidentemente que o concreto está mais jovem, as deformações vão ser maiores. Então esse coeficiente aqui é um coeficiente redutor da influência da parcela delta sigma c, que tem o objetivo de evitar, né, simplificar a formulação e possibilitar que a gente possa aplicar o método, né, possa aplicar esse cálculo de uma maneira mais simples.
jogando aí na expressão, se eu pegar essa parcela 1 mais Qi vezes Φ e colocar embaixo lá do módulo EC de T0, eu obtenho o chamado ECA de TT0. É o chamado módulo efetivo ajustado. A gente tinha visto o módulo efetivo anteriormente, que era o EC de T0 sobre 1 mais Φ. E o módulo efetivo ajustado é esse módulo de elasticidade dividido por 1 mais Qi vezes Φ. Então, é um valor menor, né? Aliás, maior, né? Ele é dividido por 1 mais Qi, não, é um valor menor de módulo de elasticidade, que pode ser usado para prever a deformação lenta quando você tem aí uma tensão inicial aplicada instantaneamente e um acréscimo de tensão ΔΣc. A norma brasileira adota expressões parecidas com essa e permite, né, que você multiplique, considere a fluência simplesmente multiplicando a deformação ou a própria flecha da viga por um coeficiente que é proporcional a esse coeficiente de fluência. E assim permite que você faça um cálculo rápido, né, do efeito da fluência, por exemplo, na flecha de uma viga.